Boa noite, salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para fazer nosso primeiro podcast entre amigos, onde a gente pretende abordar diversos temas e hoje teremos um tema específico que logo logo você vai saber qual é. E para completar nosso time de conversa, trouxe aqui algumas pessoas para completar esse time, né? Porque eu ficar falando sozinho aqui não vai ter graça. Primeira pessoa para completar é quem? Péricles. Fala aí, Péricles. Boa noite, rapaziada. Como é que estão vocês? Além de Péricles, temos quem? Ela mesma, a lindíssima, belíssima Maria Luísa. Oi, gente, boa noite. E para fechar nosso time desse exímio podcast, ninguém mais, ninguém menos que ela, Suelen. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Exatamente, se cuidando. E por fatores vulgo coronavírus, estamos em casa e queria adiantar logo que se tivermos alguns problemas externos com barulhos, carros passando aí, estamos em nossas casas e estamos tentando fazer o máximo para que saia algo de qualidade. Isso mesmo. Bom, já que nós estamos aqui, vamos começar logo a falar sobre o assunto do nosso podcast. Vamos analisar o episódio de Gangorra da Revolução, do desenho Irmão do Jorel. Nós somos alunos do Instituto Federal da Bahia, Campus Paulo Afonso. Então, gente, para começar, Irmão de Orel é um desenho infantil brasileiro e relata a história de uma família. E, tipo, é um desenho que não tem idade, sabe? Tanto uma criança de 9 anos, tanto para um adulto, vai entender do que se trata. E assim, é um desenho cheio de referência, tanto crítica social, política, da cultura pop mesmo. É, Muitas pessoas, inclusive eu, se identificam muito com o desenho. Eu já acompanhava, mas nunca cheguei ao ponto de, tipo, ver todos os episódiozinhos certos das temporadas. Sempre vi meio que avulso pela TV. E eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista, sabe? Político, crítico e tal. E assim, eu me surpreendi muito. Como eu já conhecia, e agora também, vendo por esse lado, é um desenho que eu vou querer estar, tipo, assistindo, acompanhando ainda mais, para meio que observar outros pontos que o desenho tem para me oferecer, sabe? Uhum. É isso que o Manu falou. Eu não sei se vocês, os outros dois, já tinham assistido, mas eu nunca tinha assistido Irmãos do Jorel. E como foi passado para a gente abordar, eu fui procurar assistir mais episódios. E é aquilo que o Manu falou. É um desenho que, para uma criança, pode parecer só um desenho. Mas se você tem um olhar mais apurado, mais aguçado sobre o mundo, sobre a vida, você vai perceber que em cada episódio, o autor, ele sempre vai tentar abordar algum assunto, sempre vai ter algo escondido, sabe? Sempre vai ter uma crítica lá sobre algo, sobre política, sobre o que nem o Malu falou, sobre o mundo em geral. Sempre vai ter algo a mais, tipo, quer passar uma lição. Sempre quer mostrar que tem algo escondido ali, mostrando nossa sociedade, enfim. Sempre vai ter algo a mais, e não é só a animação, o desenho para querer divertir a criança. Eu também nunca tinha assistido esse desenho, mas eu já tinha ouvido falar em outros lugares, já tinha visto no Twitter também algumas páginas de crítica social que vem fazendo essas divulgações e manifestações. Já tinha visto, já tinham publicado, feito publicações sobre esse desenho, eu já tinha visto, mas não tinha desenvolvido a curiosidade até agora. E achei muito, muito legal esse desenho e vou também acompanhar daqui para frente. Então, é isso mesmo, porque eu também acompanho muito o Twitter e tem muita página que faz citações, tanto da namoradinha do Jorel, quanto também da vovó dele, que tem a vovozinha lá, que elas Sim, sempre sim. falam coisas que sempre, tipo, querendo ou não, tem algo por trás que é de grande valor, sabe? Aí postam muito na internet. E, tipo, mesmo como a gente diz, né, de uma criança, tipo, é bom já uma criança, assim, da cidade 9 8 anos acompanhar, porque, tipo, mesmo tendo pessoas, tipo, com olhar crítico já entendem mais desse assunto, uma criança que ainda não soube dessa experiência, né, pode, tipo, já levar isso para a vida, para já ter Vai esse olhar, desenvolver, né, sabe? desde criança, vai desenvolver desde pequeno essa visão diferente. Ela pode não entender a mensagem do desenho agora, do episódio agora, mas daqui a um Uhum, tempo que ela for fazer estudo sobre essa coisa, ela pode até relembrar, ah, na minha infância exatamente.
e até ajuda a absorver o conteúdo melhor na cabeça. Exatamente. E isso é o que chamamos na sociologia de repertório cultural, né? O que É. nós aprendemos ao longo da vida. Sim. Então, gente, começando a avaliar, né, o episódio em si, começa com o pai do irmão de Jorel. Ah, só para deixar bem claro, irmão de Jorel, ele é uma criança, ele não tem. Na série não mostra o Ele não nome tem dele, nome, não é não tem um dito, nome. Uhum. porque sempre que ele vai falar ou acontece alguma coisa, é sempre o irmão dele, Jorel, que meio que rouba a cena, sabe? Tipo, ele é meio que o crush da época para as meninas, enfim. É sempre ele que é lembrado. O irmão do Jorel, no caso, sempre é só conhecido como irmão do Jorel. Ele é só um coadjuvante em que qualquer ação que ele pode ter, ele sempre vai ser lembrado como irmão do Jorel, que seria o cara incrivelmente incrível. Isso. Então, começa com o pai dele, pai Edson, o nome dele, falando sobre que ele foi um revolucionário na época dele e dizendo: você não escolhe a revolução que te escolhe. E, tipo, o irmão de Aurélio fica todo orgulhoso do pai dele, fica, tipo, todo bobo, sabe? Quando o pai dele fala isso. E meio que fazendo, como é que eu posso dizer? Uma referência do que foi a ditadura aqui no Brasil. Mas o que é essa ditadura aí que você tanto fala? Bom, a ditadura no Brasil começou basicamente quando João Goulart foi expulso pelos militares da presidência. Então, quem assumiu foi Castelo Branco. Isso aconteceu de 1964 a 1967. A ditadura teve diversos atos inconstitucionais conhecidos, né, vulgarmente como AI, como temos o AI-1, o AI-2, o AI-3 e o AI-5, que foram os mais importantes. O AI-1, ele dava à cúpula militar direito de caçar mandatos. O AI-2 fechava todos os partidos existentes. O AI-3 dizia que as eleições para os governos seriam diretas, ou seja, isso já seria uma enorme quebra da democracia, pois o povo não teria direito de escolher os governadores. Já começa aí. A ditadura mesmo em si, né? Esses atos inconstitucionais que eu citei aconteceram todos no governo de Castelo Branco. Mas logo após Castelo Branco sair, Costa e Silva assumiu, que foi entre 1967 a 1969. Nesse período, a reação entre estudantes e militares ficaram acirradas, muito acirradas mesmo, gerando diversas manifestações, principalmente entre estudantes, e que, claro, os militares combateram com armas, enfim. Em Isso contrapartida, Costa. você vai observar durante o episódio, tá, gente? Só pra. Isso. Em contrapartida dessas diversas manifestações que ocorreu durante esse período, Costa Silva, então presidente, né, da República, anunciou o AI-5, que é um dos mais importantes. E atualmente, né, agora em 2020, discutimos um pouco sobre ele, que até alguns políticos falaram deles como se queria que voltasse. Enfim. O AI-5 decretava o fechamento do Congresso e assim dando poder ao direito ao executivo, ou seja, legitimando o executivo de todas as ações que fossem tomadas. Pô, não Popular. imagina a gente até hoje brigando sobre essa porra. Não ia saber como viver Exatamente, velho. uma realidade desse jeito. População nula, só o poder centralizado neles, a gente sem direito para, sem voz para Isso, nada. a gente, Isso que é tipo, onde a importante, gente né? vive no Estudar mundo, tipo, século XXI, entendeu? Tipo, internet, onde a gente pode expressar tudo que a gente quer, falar tudo que a gente pensa. Imagina, tipo, como seria pra gente, tipo, lidar com isso hoje em dia, sendo que a gente já cresce, basicamente a gente cresceu expondo tudo que a gente pensa, É. tudo que a Uhum. gente, fazendo o que a gente quer, entendeu? Tipo, nas redes sociais, claro que com sentimento e tal. Mas imagina, tipo, do nada introduzir, tipo, um negócio desse. Tipo, a gente não pode fazer mais nada que Inclusive ir contra. a gente não ia conseguir Não fazer tá metade conseguindo das fazer. coisas que a gente Uhum. faz atualmente. Inclusive, esse desenho provavelmente não seria publicado nessa época, pelo menos aqui no Brasil, porque, como uma crítica social, existiam órgãos do governo que foram criados durante essa época que faziam a filtragem desses desenhos e de todas essas produções audiovisuais, como músicas, fotografia
fotografia, jornais, tudo era censurado se não fosse nas regras que o governo passava na época, tudo era censurado e a gente não ia ter essas produções magníficas que a gente tem hoje. E essa é a Uhum. importância, né, de estudarmos história, porque para a gente não cometer os mesmos erros que foi cometido no passado, e para a gente até poder ver, tanto na análise política, os políticos que apoiam, os políticos que defendem certas atitudes que nós contrariamos e abominamos. Exatamente, mas sabe o que eu acho? Que seria meio que impossível eles fazerem essa, tipo, querer calar as pessoas, sabe? Porque a gente vive hoje num período de internet, comunicação, coisas rápidas, sabe? Troca de informações rápidas. Naquela época era bem mais difícil. Então, eu acho que para calar a população hoje em dia seria uma coisa bem mais complicada. Eu não sei qual é a opinião de vocês, Mas mas naquela época já não era tão fácil assim, né? então, As pessoas já não aceitavam essas coisas, faziam uhum, manifestações, já tentavam burlar o sistema para poder se expressar do jeito que queriam. Então, de algum jeito, de um jeito ou de outro, a gente ia fazer essa revolução. uhum, Sim, gente, mas também é válido lembrar, né, que os atos inconstitucionais não acabaram por aí. Tiveram diversas outras coisas, porque essas decisões tomadas do presidente passou só a aumentar a indignação do povo e também aumentando o protesto, e com isso aumentando a repressão, né, dos militares contra o povo. Essas, uhum. essas manifestações, os militares revidavam de forma extremamente violenta, além dos inúmeros relatos, né, que é fácil de achar na internet sobre vítimas de tortura. É. Outro ponto que Péricles falou também é sobre a arte, que muitas vezes essas artes eram usadas como forma de protesto ao extremismo que o Brasil estava vivendo. E é claro, né, que os militares, os governantes da época, não iam deixar isso barato, né, não iam deixar por isso mesmo. Então a gente tem diversos casos de artistas que foram exilados do Brasil, ou seja, Ixi. a censura aconteceu. E não É, foi Gilberto só Gil, Caetano isso. Veloso sofreram bastante nessa época, tanto que foram morar fora. E a E censura não foi só na música, né? A censura ela acontece em outros nichos da arte, como o Parecimento falou, teatro, jornalismo e qualquer outra forma que critica o governo e os militares. Exatamente, tanto que no desenho, o pai do Jorel, ele começa falando que a arte foi e sempre será a mais poderosa arma na luta contra a repressão. E a gente pode observar no desenho esse exato momento onde o Jorel, o irmão de Jorel pergunta: Ah, pai, como foi que você lutou na sua época para ser revolucionário? Ele falou da forma mais, Apropriada. como é que eu posso dizer? Como foi, João Pedro, que você falou? É, da questão do teatro? Que, tipo, foi uma arma muito poderosa para, tipo, Então, é até demonstrar. hoje. É, A arte é a forma mais. poderosa para demonstrar, tipo, mostrar que está presente na luta contra a repressão. A arte vai estar ali para mostrar, não vamos nos calar, estamos presentes, não estamos satisfeitos com isso. Então, foi dessa forma que o pai de Jorel fez para lutar na sua época como revolucionário. E nisso, ele fez uma peça de teatro, ele e um amigo dele na época, sobre um panda dentro de uma casca de nós. Era um musical infantil, só que acabou que o parceiro dele vendeu a imagem, né, desse teatro musical, arrecadando, né, o dinheiro para ele e meio que o pai do irmão de Jorel saiu dessa história sem nenhum tostão, digamos assim. Uhum. E foi através disso, desse ato do pai do Jorel falando do irmão, o pai dele falando para ele, que o irmão do Jorel ele se sentiu tipo, uau, que negócio brilhante. Se E sentiu foi nisso, inspirado. foi, uhum. E foi através disso que ele decidiu fazer uma resistência passiva-agressiva na escola, onde ele percebeu que, tipo, sempre que acabava o intervalo, eles tinham que voltar para a sala, mas ele não se sentia, tipo, ah, não quero voltar. Foi aí que ele decidiu fazer uma resistência lá na gangorra, onde quando acabou o intervalo, era para todo mundo voltar, e ele decidiu ficar. Aí a diretora chegou lá, a professora, e falou: Eu vou contar até três, se não voltar, é isso. Até que E ele. nisso, tipo, focam, né, na cara dos alunos, quando ela fala isso, todo mundo espantado, o irmão de Jorel lá, com
Resistindo, tava lá, ficou Exatamente. resistindo, falou, não vou Abaixa a sair daqui. repressão. Abaixa a Abaixa a repressão. repressão. Exatamente, porque a diretora era o símbolo opressor, né? Era o Como símbolo nós tínhamos opressor. símbolo opressor na ditadura, aqui, como os militares, a diretora era esse símbolo lá. Então, o irmão de Jorel, ele estava resistindo, né, à opressão que estava acontecendo. Uhum. E só foi o Jorel que quis resistir. O Jorel foi o único que ficou lá fazendo sua resistência. Foi. Todos os seus coleguinhas tiveram medo de enfrentar a Tiveram revolução. medo. Porque é isso, o medo E causa a obediência. Através do medo que você conquista as coisas. E como eles tinham Exatamente medo, eles assim. voltavam para a Aconteceu na vida sala. real. Uhum. Só que o Jorel decidiu e falou, não, não vai ter isso não, vou fazer minha resistência aqui. E quando a professora contou até 3, não aconteceu nada. Foi isso. E foi enquanto ela quando contava justamente também, né? Meio que apareceu a imagem do pai dele, reforçando, né? Você não escolhe a A revolução, é a inspiração revolução dele. que te escolhe. Uhum. Enquanto isso, exatamente. todos os coleguinhas dele apavorados, pensando o que, que ia acontecer com o Jorel. E foi justamente quando os alunos descobriram, né, que nada aconteceu. Depois que a diretora contou até 3, nada aconteceu. Ou seja, os alunos descobriram que eles tinham poder. Eles tinham poder de falar, eles tinham poder de se manifestar. E isso nós podemos fazer uma referência clara quando o povo descobriu que tem o poder de ir para as ruas, de pedir as diretas, de se manifestar de alguma forma. E aí foi o que aconteceu no desenho, né? Todas as crianças começaram a meio que se rebelar, digamos assim, fizeram o que quiseram, começaram a brincar, enfim. Uhum. Eles perceberam que não teve, no caso da diretora, não teve nada, não teve uma punição para eles. Aí eles saíram e pronto, continuaram seguindo a vida deles. Porém, isso daí mudou no final. Sim, sim. E nisso, a diretora fica toda, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo, entendeu? Ela até pede ajuda para o Ramboso, que é um policial, palhaço, digamos assim, que até o pai do irmão de Jorel lutou contra ele, e o parceiro do pai do irmão de Jorel, que vendeu a imagem do teatro, tava lá com ele, e aí eles não sabem o que fazer e tudo mais, e até que o Ramboso, que é o palhaço policial, tem a ideia de usar armamentos químicos, digamos assim, né? Que no caso são balinhas que ele dá para Doces. todos os alunos para eles entrarem, né? Para assistir a sala de aula. E o Bozo seria como se fossem os policiais, né? Como se fossem os militares na época que vieram combater o povo, que Exatamente. vieram combater as manifestações. E essas armas químicas que Malu falou, não tá no desenho por estar, não é algo para ser desprezado, é algo para a gente lembrar das extremas torturas que teve nesse período, da extrema violência que aconteceu contra o povo. Então, assim, a gente percebe que, analisando a fundo, né, tendo um olhar bem crítico mesmo para o desenho, que o desenho não é só mais um desenho. É um desenho para a gente analisar e para a gente perceber, e até para a gente aprender, né? Aprender e tentar que isso não aconteça de novo, tentar de alguma forma sempre apoiar a democracia. Exatamente. E, tipo, como o Malu falou, como os docinhos serviram como uma forma de repressão para, tipo, vão entrar por causa disso. Quando entrega os docinhos, o irmão do Jorel, ele pergunta pra namoradinha dele lá, que, tipo, no caso não é, mas, enfim, quem assiste a série vai perceber. Vai perguntar, ué, mas vocês vão entrar por causa de um doce? Aí ela meio que fala, contra isso a gente não tem o que fazer. E fica por A isso mesmo. gente não esperava, né, que isso fosse É, acontecer. a gente não tem o A que gente, fazer com a gente isso. tem vários exemplos disso também, do que os militares faziam no Brasil, que era passar propaganda para as pessoas, dizendo que o governo militar era muito bom para o Brasil. Tiveram várias coisas, como o PIB cresceu exorbitantemente, fizeram muita propaganda quando o Brasil levou as medalhas na Copa e Nas Olimpíadas. nas Olimpíadas. Então eles faziam essas propagandas para que as pessoas para que as pessoas entrassem na ideia deles, comprassem a Uhum. ideia e apoiassem a ditadura. A gente sabe, teoricamente, que a economia do Brasil cresceu no período da ditadura, mas cresceu para quem, né? Cresceu para quem? A gente sabe que foi Cresceu para principalmente no
no governo de Médici, tanto, tanto o PIB, no caso, eles falaram que foi um milagre, não foi? O Uhum. milagre 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 econômico. econômico. foi. E assim, tipo, foi o momento em que o PIB, a economia do Brasil cresceu, mas também foi um momento onde teve mais tortura, Sim, mortes, é tipo, perseguição. Isso é verdade. cresceu o PIB, mas a Pra troco quem, de né? quê? A troco de quê? Ao Para ter mesmo as tempo que torturas? cresceu, Uhum. tipo, eu lembro, né? Eu vi num vídeo que falaram, tipo, eles queriam que crescesse pra dividir, mas dividiu pra quem? Cadê as pessoas que receberam, é, como é que eu posso dizer? Esse era até o slogan de um dos Que governos que receberam essa sempre dividiu. parcela, né? Essa parcela da divisão. E se Uhum. essas pessoas Isso. receberam essa parcela, cadê? Porque o Brasil, até hoje, é um dos países que tem mais desigualdade social. E isso é claro, isso a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro, enfim, isso é bem claro. Espalhado no Por que Brasil, não é essa, só no Rio de Janeiro. No Brasil todo vai ter a desigualdade, querendo ou não. porque essa Infelizmente, né? desigualdade não acabou no período da ditadura? Se foi tão E eu bom não assim sei por quê. economicamente. Bom, gente, e já que a gente já está falando um pouco sobre dinheiro, sobre capitalismo, né? A gente sabe que o capitalismo foi o que justificou a ditadura, pois eles falavam, né, que o Brasil precisava crescer, a gente estava passando por uma crise, o Brasil precisava crescer, então foi a justificativa, né? E a gente pode perceber no final do desenho, quando o símbolo do ursinho, da casca de nós, ele se torna um produto para venda, ou seja, se torna um produto para o capitalismo, insinuando que Uhum. tudo gira em torno do capitalismo. O dinheiro move tudo, né? Gente, uma coisa também que eu queria ressaltar é que logo no início mesmo do episódio, o pai do irmão de Orel tá conversando com ele e ele, tipo, ele pede pra fazer silêncio, tipo, do nada, ele fala silêncio, silêncio, silêncio. Nisso, o irmão de Orel pergunta por que pai disso e tal. Aí ele fala que tipo, não é seguro, sabe? Você falar e, tipo, mesmo isso dentro de casa e tal, até que ele se assusta com. Gente, perdão pelo barulho, tá bem complicado aqui. Mas voltando ao raciocínio, ele se assusta com o barulho de tiros da TV que a avó, a vovó Gigi tá assistindo, mas era de um comercial do Steve Magal e tal. E, tipo, assim que eu vi essa cena, eu já meio que me conectei com o que acontecia, sabe? Você não podia falar o que você queria na hora que você queria, você tem que ter medo das pessoas para que você não fosse torturado, fosse perseguido, porque, sério, acontecia muito disso, muito. Eu lembro até que no próprio trabalho da professora Mariana, tipo, passou um curta-metragem falando dessa época, sabe? E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito chocada porque eu sabia que acontecia essas coisas, só que eu não sabia da tamanha proporção que isso levou, sabe? Uhum. E tá vendo como esse desenho é uma coisa que a gente tem que estar analisando cada vez mais. Eu não tinha percebido isso. Quando o Malu falou agora, eu acabei associando que esse medo do pai do irmão de Orel poderia ser até um trauma, né? Porque ele passou por muitas coisas, quem sabe até tortura. Ele passou por muitas coisas durante a ditadura e isso acabou sendo um trauma. Quando ele escuta esse barulho, ele remete a tudo que ele sofreu nesse período. E, gente, isso é sério, né? Problema psicológico, trauma é sério. Então, assim, imagina quantas pessoas que passou por isso podem ter trauma até hoje. E não é querendo criticar, farpar ninguém, não. Mas tem presidentes aí hoje em dia que querem brincar com a ditadura, né? Acham que é uma coisa legal de ficar isso falando. Olha, E eu seus tiro filhos mesmo. também. Pode falar, sério. Colega de classe. Não, eu só falei, e seus filhos também, que João Pedro citou alguns presidentes, eu falei que seus filhos também. Oh, mas famílias, né? Famílias. É, eu tiro mesmo assim pela minha família, enfim, eu vejo muitos falando, tipo, queria que a ditadura voltasse e tal, porque pensam
que foi como a gente já citou, né? Que a questão da propaganda, a questão do PIB Caiu que no conto elevou. do malandro. É, tipo, que foi só mil maravilhas, sabe? Tipo, todo mundo organizadinho, cada coisa no seu canto. Mas, tipo, não se tocam que aconteceu tipo, muitas mortes, Muita coisa que não muita coisa deveria, ruim, sabe? não precisaria ter acontecido. E, tipo, isso é mais por esse medo, sabe? De expressar sua opinião, ou, tipo, às vezes a pessoa não quer e acha isso errado, sabe? Por exemplo, quando você vê alguma coisa na internet, ou até mesmo nas ruas, as pessoas falando o que pensam, expressando sua arte, expressando várias coisas, sabe? Você não Uhum. podia estar dando a sua opinião própria por aí, à torta e à direita, porque a qualquer momento você podia ser pego, falando alguma coisa que não era permitida e acabar sendo preso e diversas outras coisas podiam acontecer com você. Então, existe Ou esse com medo, você, né? ou com sua família. Bom, eu particularmente, se a ditadura acontecesse hoje, eu correria muito risco. Acho Você que é a uma maioria de pessoa que nós não tem correria. papas na língua, né, Suelen? Eu acho que você tá um pouco meio correndo riscos. Bom, gente, eu achei essa conversa sensacional, É isso, perfeita. né? Um negócio pra fechar, tipo, o que eu achei, tipo, perfeita, foi que o pai do irmão de Jorel, na época dele, ele foi um revolucionário, né? Era, tipo, como é que se diz? Era um grupo de políticos, não, policiais palhaços. E até quando ele Uhum. faz menção, quando ele foi revolucionário, ele fala que os palhaços estavam no poder, entendeu? Tipo, nossa, foi genial. É isso aí. Se alguém tem alguma coisa mais a completar? Não, para mim foi Não? ótimo, para mim foi acrescentou, muito acrescentador essa conversa. Exatamente. Mas também, além disso, o tempo, para não ficar algo muito extenso, muito grande, melhor a gente finalizar por aqui. Foi uma troca de informações, de opiniões, um debate muito legal, que para a primeira vez eu acho que foi bom, que a gente pretende fazer Sim. mais para outros assuntos, outros temas, outros trabalhos, e é o que a gente quer acrescentar e melhorar cada vez mais. Muito obrigada a todos, gente. Obrigado Muito pela obrigada a atenção. tudo que vocês falaram, só acrescentou. É Beijo, isso. gente. Beijos, Tenham uma beijos. boa noite. Valeu, Tchau. valeu, tchau.